a RTX 4060 vale a pena? Eu vou te explicar desde você que não entende nada de computador e até você que já entende, mas quer a opinião de uma outra pessoa. O primeiro ponto é, a RTX 4060 é boa para jogos? Levando em consideração a resolução 1080p, a RTX 4060 consegue se sair bem nessa resolução em jogos como Alan Wake 2, que é atualmente o jogo mais pesado para a placa de vídeo. GTA V também é possível rodar com uma alta taxa de FPS e com os gráficos basicamente tudo no máximo. E sim, eu sei que GTA V já é um jogo antigo, então atualmente ele já não é mais considerado um jogo pesado, mas ainda tem muitas pessoas que querem saber se roda o GTA V ou não. E o GTRP? Sim, também irá rodar tranquilamente. Horizon Zero Dawn Forbidden West, que é um jogo lançamento para PC, beleza? Então, se eu não me engano, ele é de 2022, ele foi lançado originalmente para o PS5 e depois foi portado para o PC, beleza? E bom, geralmente quando é um jogo que é portado de console para o PC, normalmente eles não vêm muito bem otimizados. Então muitos PCs, muitas placas de vídeo, muitos processadores têm dificuldades em rodar esses jogos, mas sim, você vai conseguir jogar esse jogo. Enfim, muitos jogos de história, mas qual seria a média dos presets gráficos que poderia ser usado nos jogos? Bom, nos jogos de história, eu consegui jogar em uma média nos presets alto e ultra. Sim, embora essa placa de vídeo seja considerada de entrada, já que a gente não tem uma RTX 4050, beleza? Então, logo, a RTX 4060 se torna a placa de vídeo de entrada da série RTX 40. Então, parem de insistir que a RTX 4060 é uma placa de vídeo intermediária. Mas sim, é possível rodar todos os jogos atuais no alto/ultra, acima de 60 FPS. Mas e os jogos competitivos? Ela aguenta rodar esses jogos com uma alta taxa de FPS? Bom, no CS2 nós temos uma média de mais ou menos 500 FPS. Não sei se 500 FPS para o CS2 é uma boa taxa de FPS, tá? Eu não sou jogador de CS. Eu sei que para muitos eles vão dizer que é pouco. Então, eu não sei. Comentem aí se você acha que 500 FPS para o CS2 é uma taxa de FPS boa, que dá para jogar competitivamente. Como eu não jogo, então eu não vou saber explicar. No Fortnite, no modo Performance, temos uma média de 600 FPS. Também é uma média razoável para um competitivo, beleza? Então, eu acho que aqui no Fortnite você já consegue jogar algumas ranqueadas, beleza? No Valorant nós temos uma média de mais de 800 FPS. Esse sim é um jogo que dá para jogar competitivamente. Leve em consideração o seu processador para chegar nessas taxas de FPS. Não vá achando que um i3 de terceira geração vai chegar nessas taxas de FPS. A RTX 4060 é boa para trabalho? Trabalho envolve live, gravação, edição de vídeo, edição de imagem e etc. Bom, começando por lives. Sim, ela é excelente para lives. Você vai conseguir fazer uma stream de qualquer jogo atualmente tranquilamente, beleza? Gravação. Todas as gameplays que estão passando na sua tela agora foi gravado por ela. E na minha opinião, está uma gravação perfeita. Sinceramente, você pode até aumentar a resolução da gravação, no caso, utilizando o Shadow Player da própria Nvidia, beleza? Você pode gravar em Quad HD, 4K tranquilamente. No caso, a tela do seu PC, beleza? Edição de vídeo. Por mais que o que mais influencia na edição de vídeo seja um bom processador e bastante memória RAM, ainda assim não se pode deixar de lado a importância da placa de vídeo. E cara, usando ela até hoje foi a melhor experiência que eu tive editando. Ficou muito liso na hora de editar, de verdade mesmo. E renderizando vídeos foi basicamente o menor tempo que eu já tive com uma renderização com a placa de vídeo, beleza? Ou seja, fica mais liso para você editar na hora que você tá editando lá na timeline e fica mais rápido ainda para você renderizar o vídeo. Então eu super indico para a edição de vídeo. Edição de imagem. Eu não sou profissional com edição de imagem e nem sei se a placa de vídeo influencia tanto assim, mas no Photoshop eu não senti nenhuma dificuldade de usar o programa, nenhum travamento e nem nada do tipo. Ou seja, eu consigo fazer tudo o básico, pelo menos para fazer uma thumbnail que eu utilizo, né, todos os recursos que eu utilizo, e eu não senti nenhuma dificuldade de utilizar o programa. Então também super indico para quem vai utilizar Photoshop. Novas tecnologias. Bom, esse aqui é um ponto muito interessante que muitos de vocês provavelmente querem comprar a RTX 4060 para poder acessar essas novas tecnologias. O charme da série 40 é as novas tecnologias, como o DLSS 3 e o Frame Generation. Mas sendo bem sincero, eu quase não usei o Frame Generation, só usei para teste mesmo. Ou seja, é inútil, certo? Não,
não é inútil, mas atualmente eu não vejo necessidade em utilizar essa tecnologia, pelo menos não em 1080p. Caso você queira jogar em Quad HD, aí sim se torna muito mais usável. Existem cenários melhores para você utilizar essa nova tecnologia, e eu acho que não é em 1080p. Tirando o DLSS 3, que no modo qualidade, esse sim eu utilizei muito, mas nada se compara a você jogar o jogo com renderização em tempo real. Para você que não sabe o que é o DLSS 3, ele basicamente diminui a resolução da sua imagem, fazendo a placa de vídeo renderizar essa imagem com uma resolução mais leve, e se a resolução é mais leve, a placa de vídeo consegue entregar mais FPS, o que deixa o seu jogo mais liso, mais fluido. E com inteligência artificial, ela tenta reconstruir a imagem na sua tela na resolução que você está utilizando no seu monitor. Ou seja, eu estou em 1080p. O que é que o DLSS 3 faz? Ele diminui de 1080p para, um exemplo, 720p, e com inteligência artificial, com a ajuda da inteligência artificial, que tem componentes na placa de vídeo, na própria placa de vídeo físico mesmo, especificamente para esse tipo de tecnologia, no caso inteligência artificial. E com a ajuda da inteligência artificial, ela pega a imagem de 720p, começa a mostrar na sua tela, tenta reconstruir na sua tela em 1080p, fazendo com que você não sinta tanto assim a perca de qualidade de imagem, mas que tem um ganho absurdo de desempenho. Já o Frame Generation é nada mais, nada menos que imagens criadas por inteligência artificial. Digamos que você está com 30 FPS, aí você ativa o Frame Generation e do nada você está com 60 FPS. Você tem 30 FPS de poder bruto da placa de vídeo e mais 30 FPS que é uma criação de inteligência artificial. É diferente de quando a placa de vídeo ela tenta reconstruir a imagem, a resolução. A placa de vídeo ela está basicamente reconstruindo no DLSS 3, ela está reconstruindo uma imagem que já existe. Aqui com inteligência artificial, ela pega esses 30 FPS e tenta imaginar, beleza? É da cabeça da inteligência artificial, é do cérebro da inteligência artificial. Ela tenta imaginar como seria aquela imagem ali se tivesse mais quadros, tivesse mais FPS. Ou seja, nem todas as imagens irão sair perfeitas como realmente era para estar no jogo, porque é uma criação de inteligência artificial. Mas você ganha mais fluidez, você vai ganhar mais FPS de fato. E assim, o Frame Generation ainda tá bem no comecinho. É a primeira vez, né, que eles estão testando isso, que eles estão fazendo isso. Eu imagino que com a série 50 ele já venha bem melhor e que provavelmente vai se tornar padrão você ativar Frame Generation nas novas placas na próxima geração, no caso. Então são poucos casos que você vai querer utilizar o Frame Generation. Quais processadores seriam uma boa combinação? Essa parte aqui muitos irão ficar felizes, mas é necessário tomar cuidado. Por quê? Lembra que eu falei no início que ela roda em 1080p os jogos competitivos com uma alta taxa de FPS? Então, naquela parte eu mostrei um teste utilizando um Ryzen 7 7800X 3D, que é considerado o melhor processador para jogos atualmente. Mas se você estiver no Brasil, você não vai comprar esse processador, pelo menos eu acho. Ou seja, quais tipos de jogos você irá jogar? Quer jogar jogos competitivos com uma alta taxa de FPS? O melhor processador que você conseguir comprar vai ser uma boa combinação, porque para jogos competitivos o processador influencia mais do que a placa de vídeo. E como nós já vimos que a RTX 4060 consegue chegar em altas taxas de FPS como 600, 700, 800, mano, é sacanagem 800 FPS no Valorant. Então a RTX 4060 vai sim conseguir chegar em altas taxas de FPS para jogos competitivos, beleza? Chega até ser exagero utilizar a RTX 4060 para chegar, por exemplo, em 240 FPS, beleza? Agora, se você quer uma gameplay nos 60 FPS em jogos de história, qualquer Ryzen 5 da AMD da geração 5000 já te entrega isso, ou qualquer i5 da 12ª geração da Intel já consegue te entregar isso. Lembrando, para jogos de história a 60 FPS. Mas digamos que você quer fazer uma mistura, quer jogar um jogo competitivo nos 144 FPS e também poder jogar jogos de história a 60 FPS. Nesse caso, um i5 da 12ª geração ou um Ryzen 5 da geração 5000 já consegue fazer isso atualmente. Tirando o Warzone, que é pesadinho manter os 144 FPS, mas fica acima dos 100 FPS. De resto, nos outros jogos competitivos você vai sim conseguir manter os 144 FPS e sinceramente vai conseguir até atingir mais. Eu tô botando 144 FPS
FPS por baixo mesmo, porque vai variar ali pra cima. Por exemplo, Valorant vai chegar a 200 FPS, 240 FPS, vai depender às vezes do mapa, ou então dependendo da atualização que o jogo tá, né, da versão que o jogo tá. Mas eu tô colocando 144 FPS só pra o pessoal ter uma noção ali quanto FPS você vai conseguir chegar, beleza? Mas pra gente não ficar só no i5 ou Ryzen 5, eu vou recomendar um Ryzen 5 5600 ou um Ryzen 5 5600X. Já vai ser um ótimo combo com a RTX 4060, beleza? E o i5 12400F também seria um baita combo, beleza? Lembrando, para você fazer uma mistura entre 60 FPS em jogos de história e 144 FPS em jogos competitivos. Para quais placas valeriam a pena fazer esse upgrade? Você tem uma GT 210, GT 710, GT 1030, GTX 750, GTX 750 Ti, GTX 960, GTX 980, GTX 1060, GTX 1630, GTX 1650 e até a GTX 1660 Super, eu acho que vale a pena você trocar para a RTX 4060. Do lado da AMD, RX 460, RX 470, RX 570, RX 580, RX 5500 XT, RX 6400, RX 6500 XT ou placas de vídeo semelhantes, eu acho que vale a pena sim você trocar para a RTX 4060. Sobre vídeo integrado, sim, vale a pena você colocar ela junto com um processador que tem vídeo integrado. Por exemplo, 4600G e o 5600G, inclusive eu tenho um vídeo mostrando a diferença de desempenho quando você coloca a RTX 4060 versus o gráfico integrado do 5600G. Mano, na tela final vai aparecer ali para você clicar, beleza? Então se acalma que no finalzinho vai aparecer ali para você poder clicar e assistir esse comparativo, beleza? Então se você tem vídeo integrado, vale a pena sim você combinar com a RTX 4060. Qual o maior problema da RTX 4060? Eu poderia falar quais seriam os melhores pontos da RTX 4060, mas eu gosto de sempre ser pé no chão. E quero te explicar que essa placa atualmente o seu maior problema é o seu preço. No dia que eu estou fazendo esse roteiro, ela está entre 1900 a 2100, modelos Dual Fan e Triple Fan. E esse preço não é nem um pouco justo, independente da marca, cor, se é Dual Fan ou Triple Fan. Esse não é um preço justo para o que ela entrega, e muito menos quando a gente compara com outras placas que tem um preço bem mais baixo, coisa de 300, 400 reais a menos, e você teria um desempenho muito semelhante. Ou seja, mesmo que ela tenha seus pontos positivos como DLSS 3, Frame Generation e o baixo consumo, o que possibilita que muitos usuários que têm uma fonte de 500 watts poderem usá-la sem precisar comprar uma nova fonte, eu poderia sim falar desses pontos positivos, mas o seu preço, sendo bem sincero, não é o ideal. Mas qual seria o preço justo? Bom, pelo menos na minha opinião, entre 1800 a 1700, modelos brancos, Dual Fan, no caso, ou modelos Triple Fan, entre 1800 a 1700, beleza? E modelos Dual Fan normais, no caso geralmente são pretos, entre 1700 a 1600. Esses seriam preços bons, mas digamos que tem uma RTX 3060 de 12 GB por 1600, certo? E uma RTX 4060 por 1800, modelo Dual Fan normal, certo? Matematicamente falando, o desempenho que você vai ganhar é maior do que o preço que você vai pagar a mais. Segundo o Tech Power Up, em média a RTX 4060 é 18% mais forte do que a RTX 3060 de 12 GB. Então se fizermos os cálculos da porcentagem do valor que estamos pagando a mais para ter esse 18% a mais de desempenho, nós fazemos 1600 menos 1800 dividido pelo valor mais baixo vezes 100. Então 1600 menos 1800 é igual a 200. 200 dividido por 1600, deixa eu abrir a calculadora aqui, é igual a 0,125 vezes 100 é igual a 12% e meio. Ou seja, você está pagando 12% e meio a mais na RTX 4060 e recebendo 18% a mais. Ou seja, você recebe mais ou menos ali 5,5% a mais do que aquilo que você está pagando para receber esse desempenho. Ou seja, se tem um RTX 3060 de 12 GB por 1600 e a RTX 4060 por 1800, modelo Dual Fan, beleza, normal, sim, vale a pena você comprar a RTX 4060, mas eu não acho que seja o preço ideal para essa placa. Ou seja, mesmo que matematicamente falando, vale a pena você pagar 1800 a 4060, quando se tem, né, uma 3060 a 1600, na minha
opinião, não seria o preço ideal, mas matematicamente falando, você já estaria tendo meio que lucro fazendo essa compra. Na moral, depois dessa parte aqui, isso já vai valer o like. Não é possível que eu fiz esse cálculo na sua frente, te provando matematicamente, e você ainda nem sequer deixou o like, cara. Continuando, agora a minha opinião, vale a pena comprar a RTX 4060? Ela é uma boa placa de vídeo e que, sinceramente, para a maioria dos brasileiros, provavelmente será a melhor placa de vídeo que muitos irão ter. Mas por hora, eu não recomendo ela, principalmente para aqueles que irão pagar 1.900 a 2.100 nela. Eu preciso repetir, não é um preço justo pelo desempenho que ela nos entrega. 1.800 já se torna um preço a se levar em consideração, principalmente porque temos muitos modelos de RTX 3060 no mercado, e isso vai segurar o preço das RTX 4060 por pelo menos um ano, até acabar os estoques das RTX 3060 que estão no mercado ainda. E a primeira loja que conseguir acabar o estoque de 3060 vai baixar o preço das suas RTX 4060 e forçar as outras lojas a baixarem o preço também. Então vai ser normal você ver lojas com uma RTX 3060 a 1.600, por exemplo, e uma RTX 4060 a 1.700, mais ou menos. Elas vão estar em preços muito próximos, porque provavelmente essa loja não conseguiu zerar o estoque de RTX 3060. Ah, então você está me dizendo para esperar baixar o preço para 1.700? Não, como mostrei no cálculo, a partir de 1.800 já se torna um preço interessante. Ou seja, dá uma olhada no link aqui da descrição, na parte de baixo aqui do vídeo, que eu vou deixar o link da RTX 4060 com o menor preço do mercado para você poder comprar, beleza? Então presta atenção, se você estiver com um celular na horizontal, faz o seguinte, arrasta para cima que vai aparecer o botão do like no canto inferior esquerdo, e só por essa dica que eu tenho certeza que você não sabia, já vale o seu like. E no canto superior direito tem um botão de se inscrever, clica lá que você vai me ajudar a crescer a comunidade aqui e chegar mais perto dos 100 mil inscritos. Pô, velho, olha o conteúdo que eu te dei e olha o tamanho do canal. O YouTube ele é muito competitivo, então eu preciso da sua ajuda, principalmente pessoas boas que querem ver conteúdos bons daqui pra frente, beleza? Bom, no mais é isso, espero ter te ajudado de coração e valeu, falou!